Estamos em mais uma entrevista na Estação Comunitária Rede de Comunicadores Comunitários e hoje recebemos a Raquel Matos, presidente do Prointer Futebol Clube e uma grande referência do esporte comunitário. Seja bem-vinda, Raquel. Boa tarde, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Quem é a Raquel Matos e como começou a história da Raquel no futebol? Raquel Matos é moradora aqui do aglomerado Santa Lúcia, né? Morro do Papagaio. Nascida e criada aqui, sou mãe do Thiago Emanuel, da Valentina Beatriz. Minha história no futebol começou como jogadora. Comecei jogando, não era campo, a gente jogava na quadra ali da Tancredo. Tinha uma quadra também na Rua Bolívia. Comecei como zagueira e depois fui ser goleira. E aí antes não era Prointer, a gente jogava no time do Zico. É o Ziquinho, até hoje ele tem, né, o time de futebol. E aí depois é que a gente foi para o Prointer. E no Prointer, nos treinos, eu me destaquei melhor como goleira. Aí eu fui ser jogadora do Prointer como goleira. E como goleira eu disputei alguns campeonatos. Então a Raquel ela passou aí, né, por várias mudanças, né, dentro aí das performances aí do futebol até ser a goleira, né? O Raquel, e aí assim a gente sabe que você é presidente do Prointer, e como que você chegou, né, à presidência do Prointer, Raquel? Olha, através dos diretores. Eu, como goleira, eu falo que eu sempre fui muito emotiva, né? Então, eu tomava gol, chorava. E aí parece que eles observaram, né, a minha paixão pelo futebol e pelo time e me convidaram para participar da diretoria. Então, eu comecei na diretoria como secretária, se não me engano. E aí, na gestão futura, já fui para vice-presidente. E, posteriormente, cheguei à presidência do clube. Mas tudo foi mesmo através da minha paixão mesmo pelo futebol e pelas cores, né, do time, que assim, eu falo que é uma paixão mesmo, o futebol e o Prointer Futebol Clube. E tem tempo que você está lá na presidência, né, Raquel? Assim, desde quando eu comecei, né, a te conhecer, a conhecer a sua história, né, e ver essa paixão que realmente você tem, né, pelo futebol, o amor que você tem, né, em fazer que o Prointer cresça, né, assim, eu vejo que tem um bom tempo mesmo. E aí, Raquel, né, vendo essa paixão que você tem pelo Prointer, eu gostaria de saber qual que é a missão do Prointer aqui dentro da comunidade. Olha, a nossa missão é de transformar vidas através do esporte. Que eu acredito que futebol não é só futebol, né? Então, através do esporte, a gente consegue ter com que essas crianças aprendam disciplina, respeito, né? Interatividade. Então, tem a inclusão também, porque o Prointer, além do masculino, a gente trabalha com o futebol feminino então, e trabalha também com as famílias. Então, eu acredito que, através do esporte, a gente alcança outras coisas, né? Outras demandas que as crianças apresentam para a gente. Então, a gente também pensa em trabalhar como uma rede de apoio, que através do Prointer as crianças tenham acesso a outros serviços dentro da comunidade. Eu já vejo o Prointer como uma rede de apoio, né? Inclusive, assim, eu acho que o Prointer ele traz um grande impacto social, né? Assim, para a nossa comunidade, visando, né, que ele consegue acolher aí tanto crianças quanto adolescentes, né, Raquel? E a gente vê aí, principalmente as meninas, né, que geralmente é difícil a gente atrair as meninas para algum esporte, assim, né, e fidelizar. A gente vê que no Prointer as meninas amam o Prointer, estão ali no Prointer, né, e é uma quantidade bem grande. Então, assim, vida longa ao Prointer, né? Raquel, quais que foram as maiores conquistas do Prointer até hoje? Olha, o Prointer, na categoria masculino adulto, a gente foi campeão da chave BH da Copa Itatiaia. Copa Itatiaia é como se fosse uma Taça Libertadores do futebol amador. Então, nós tem a chave BH, a gente só foi vice-campeão da chave geral. Agora, o feminino no Prointer é o nosso orgulho, né? O feminino é destaque mesmo, eu falo que é um destaque nacional, porque as meninas são campeãs, assim, já foram 2 vezes campeãs da Taça das Favelas, foram 5 vezes campeãs da Copa Centenário, 2 vezes campeã do SFAC, que é um campeonato da Federação Mineira de Futebol.
Então, o destaque que o Prointer tem, para além do masculino, é mesmo o futebol feminino. Ô, Raquel, realmente o Prointer assim, é uma grande referência, né? A gente sabe disso. E como que você vê esse crescimento aí do Prointer, Raquel? Olha, eu falo que a gente está engatinhando ainda, né? Porque ainda tem muitas coisas para a gente conquistar. Mas eu acredito que o futebol feminino tem crescido bastante, sabe? E o Prointer é uma referência mesmo. Eu tô igual essas mães corujas, né? Mas é porque é uma realidade. Eu falo que as meninas são o nosso orgulho e o futebol feminino tem crescido muito, apesar de que ainda faltam muitos desafios, né? A serem desbravados, porque a gente sabe que em relação ao masculino ainda tem muito preconceito, né? Você ainda escuta muitas pessoas falarem que futebol não é para mulher, mas eu sempre falo com as meninas que lugar de mulher é onde ela quiser, independente, né, de profissão, de modalidade esportiva. Então, eu acredito que tem muito a crescer. E uma visibilidade que dá também para o futebol feminino aqui no Brasil, por exemplo. Ano que vem é Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil. Então, isso também dá mais visibilidade. Tem crescido. E o Prointer trabalha para melhorar isso, né? Inclusive trabalhando com a base, que são meninas a partir de 8 anos de idade. Isso é importante. Qual que é o impacto, Raquel, que você vê do esporte, né, assim, na vida dessas crianças e jovens, né? Porque você está lá no Prointer já tem um bom tempo, né? Apesar que você fala que o Prointer ele está engateando, eu não vejo o Prointer como engateando, eu vejo o Prointer muito gigante, né? E como eu já tinha falado, eu vejo assim que causa um impacto, né? Assim, tem um impacto social grande dentro da comunidade para essas meninas, mas eu queria que a Raquel falasse como ela vê esse impacto, né, para essas crianças, esses jovens, como você vê esse impacto para eles? Olha, eu acredito que vai para além mesmo de só jogar futebol, né? De só correr atrás da bola, de só participar ou de ganhar campeonato, porque através do esporte, através do Prointer, a gente, naquele momento, né, que as crianças estão ali jogando bola, elas não têm acesso a outras questões, né? De vulnerabilidade, de envolvimento com algum outro tipo de coisas que a gente entende, sabe, né, que tem aqui no território. Então, eu acredito que é um impacto social, tira da rua mesmo e trabalha também essas questões de socialização, né? Ali, muitas das coisas que as crianças não conseguem tratar em casa, chegam para a gente ali mesmo, a gente sendo só uma professora, né? Um apoio. Então, eu acredito que é muito importante essa socialização ali através do esporte. Então, eu acredito que eles aprendem disciplina ali, respeitar as pessoas, respeitar o próximo, trabalho em equipe, né, que é muito importante também. Ô, Raquel, você falou aí da Taça das Favelas, né? O que representa participar da Taça das Favelas para vocês, né? Não só para você como presidente do Prointer, mas para os jogadores mesmo, né? Para as meninas, para os meninos, né? Assim, com ênfase sempre dando destaque mais para as meninas, que sempre vai lá e arrasa, né? Sim, inclusive esse ano a gente está na final, já foi semifinal domingo, as meninas, né, são vitoriosas, foram para a final novamente. Olha, a Taça das Favelas é um campeonato que dá destaque, né? É um campeonato de destaque das comunidades. Então, o Prointer Futebol Clube, ele representa o aglomerado de Santa Lúcia na Taça das Favelas. Para nós isso é uma honra, né? Um time de futebol representar uma comunidade do tamanho que é o Morro do Papagaio. E eu falo que a gente já foi campeão 2 vezes da Taça das Favelas. E quando você é campeão de Minas, você representa o seu estado lá em São Paulo, numa Taça das Favelas nacional. Então, a gente já foi campeão de Minas Gerais também. A única diferença é que, quando você vai representar o estado, não vão todas as jogadoras do Prointer, porque eles fazem uma seleção. Mas nessa seleção, sempre tem de 5 a mais jogadoras do Prointer, que são jogadoras que representaram o aglomerado de Santa Lúcia. Então, pra gente, assim, não é só visibilidade, né? É representatividade mesmo de pessoas periféricas e que estão ali, rede nacional, porque
a final é transmitida, né, pela Rede Globo, por uma televisão, né, que a gente sabe que é vista em todo lugar. Então, eu acredito assim que para o Prointer é uma honra representar o seu aglomerado nacionalmente. E é uma honra também para o aglomerado, né, ter o Prointer aqui dentro, aqui, né, trazendo essa representatividade, né, Raquel, que a gente acha que é muito importante, né, e que as pessoas também têm que valorizar muito mais isso, né, porque igual você está falando, não é qualquer time também que chega na final, né, para essa disputa, né, assim, o Prointer, quando ele está ali como, né, assim, outro time, né, que é um time periférico que está ali representando, disputando, eles estão disputando, mas estão representando várias periferias, né, não só de Minas Gerais, mas como vários outros estados, né. Raquel, além do esporte, você também é empreendedora, né? Como você concilia essas duas áreas? Apesar que eu acho que você faz muito mais do que isso, né? Tem várias outras atuações. Não é fácil, né? Como tudo na vida da gente é muita correria. Aí eu levo como eu posso, porque o Prointer é a minha paixão. Eu falo que eu fiquei afastada um tempo do futebol, casei, tive filhos, mudei daqui, retornei. Então, assim, esse retorno para mim fez muito bem. E meus filhos me acompanham, né, onde eu vou. Tem a minha filha Valentina, que vem em reunião comigo, tá sempre comigo no campo. Não é fácil, mas é possível. Então, assim, fim de semana eu tô no campo, né? Sábado e domingo, e durante a semana eu concilio os treinos de futebol, que são normalmente 2 dias na semana à noite. Então, de dia e no tempinho que eu tenho, eu faço as minhas coisas do empreendedorismo, que é com a contabilidade. E não só isso, né, Raquel? Você faz várias coisas, também uma liderança da comunidade, né? Então, assim, você representa e muito, né? E a gente sabe o quanto que não é fácil, né? Estar ocupando vários espaços, fazer várias coisas, né? A gente sabe o quanto que isso, pra gente que é mãe, também aperta. Raquel, que conselho que você dá para as meninas que querem aí, que sonham em seguir o futebol? O meu primeiro conselho é que estudem, se dediquem, sejam constantes e não desistam dos seus sonhos, sabe? Porque sonhar não custa nada, né? Não é um jargão, é a realidade. E tudo é possível para o futebol, mas a primeira coisa é estudar, sabe? Porque o estudo abre portas e o futebol tem que ter dedicação. Então, o treino é importante, porque tem que ter disciplina. E se é um sonho, tem que correr atrás. Então, se tiver oportunidade de ir para um outro clube, fazer teste, vá fazer teste, porque toda experiência faz parte do crescimento como cidadão, como pessoa. Então, independente se vai conseguir chegar a um time profissional, se vai ter algum destaque, tem que ter essa disciplina e tem que lutar por isso. Sabe, o Prointer já tem casos de jogadoras que hoje começaram no Prointer e hoje estão no futebol profissional. Tem outras que não conseguiram, mas têm destaque em outras carreiras. Então, eu acredito que, se você quer ser jogadora de futebol, menina, você pode sim, mas primeiro depende de você mesmo, essa dedicação, treinamento, foco e estudar. Estudar é o principal. Então, isso é importante, né, Raquel? A dedicação, o estudo, né, e o foco é importante para as meninas poderem avançar. Então, aí um conselho, hein, gente? As meninas que querem aí seguir o futebol, a Raquel tá dando a dica. Então, Raquel, vamos lá. Um sonho. Um sonho? Olha, meu sonho é ver o Prointer continuar mesmo com esse trabalho mesmo dentro da comunidade, que ele seja um exemplo mesmo de transformação através do esporte e que ele seja um exemplo de time e um exemplo da comunidade mesmo, Morro do Papagaio, de transformação mesmo através do esporte. Uma inspiração, Raquel? Minha inspiração é minha mãe. Desculpa porque eu vi. Não preocupa. Se Emociona. emocionar, né, Raquel? Porque a minha mãe falava uma frase para mim que assim, que é melhor dar do que receber. Isso eu aprendi com ela. Então é por isso que eu falo que é isso, é servir mesmo esse trabalho voluntário que a gente sabe que não é fácil, porque o Prointer é um time sem fins lucrativos, ainda não recebe nenhum incentivo financeiro. Mas a minha inspiração mesmo é minha mãe. E é isso, é o legado que ela deixou, é o que eu tento
transmitir, tanto para as pessoas quanto para os meus 2 filhos também. E você pode ter certeza, viu, Raquel, que você está assim, ó, no caminho certo, né? Sua mãe te ensinou muito bem, a gente vê a dedicação, o carinho, o comprometimento que você tem, o seu profissionalismo, né? Assim, a gente vê isso, e não só no Prointer, né? Então, vamos lá, uma palavra que define o Prointer. É transformação, acredito. E o que o futebol representa para você, Raquel? Olha, o futebol para mim é uma transformação mesmo de vida, sabe? Eu comecei como jogadora, e aí, quando eu não pude mais jogar, eu fiz curso de árbitro, então estou sempre na área mesmo do futebol. Então, essa questão mesmo de transformação, de inclusão e de saber entender que a mulher, principalmente por causa de tudo que a gente sabe que a mulher passa, né, na vida, questões de violência, de preconceito, ela pode chegar assim de uma jogadora a presidente de uma instituição e transformar mesmo vida de pessoas através do esporte. Raquel, muito obrigada pela sua participação, né? Assim, é muito importante ver você inspirar, né? Assim, tantas pessoas, né? Através do esporte, a gente vê, né? Que a sua filha te segue, vai para todo lugar, o seu filho também, eles jogam, mas a gente vê que você é um espelho para várias meninas do Prointer, né? Isso é uma coisa que é muito claro para a gente vê que as meninas te têm como uma mãe mesmo, te têm como uma conselheira, né? Então, assim, eu acho que daí a gente já vê o quanto que é importante esse trabalho, né? Então, assim, foi um prazer te receber você aqui, né? Na Estação Conecta Mais Papagaio, né? E saber que a gente entrevistou uma pessoa, né? Assim, que não é só a presidente do Prointer, né? É a Raquel liderança, é a Raquel empreendedora, é a Raquel que faz, assim, milhões de coisas, né? E que muitas pessoas te admiro muito pelo que você faz, pelo seu comprometimento, né? Assim, para mim mesmo, isso sempre foi uma coisa que sempre ficou muito clara, né? Esse comprometimento que você tem com tudo aquilo que você se propõe a fazer, sabe? Então, assim, a gente queria te agradecer muito, tá? Muito obrigado. E a gente espera que você venha aqui outras vezes, né? Participar, dar mais entrevista, trazer novidades sobre o Prointer. E a gente espera que o Prointer cresça muito, muito aí, na proporção que você deseja que ele chegue. Muito obrigada, viu, por todas essas palavras. Eu e o Prointer, né? Em nome do Prointer, quero agradecer mesmo a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho que a gente faz no campo. E convidar as meninas, né? E a comunidade a conhecer mesmo um pouquinho do que é o Prointer aqui pra gente. Aí, ó, gente, ó, a Raquel tá deixando em aberto o convite, né, para quem quer participar, né, saber como que funciona, procurar a Raquel aí, que a Raquel vai dar todas as informações, e quem quiser conhecer também o trabalho da Raquel, do Prointer, e também visando que a Raquel também é empreendedora, né, na área da contabilidade, quem precisa aí, ó, pode chamar a Raquel, né, Raquel? Que a Raquel está à disposição aí para atender não só a comunidade do Morro do Papagaio, como quem estiver precisando em vários outros locais. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Tinha que